de volta depois das eleições. Eu acho que é o nosso primeiro Papeando com Cristina Stech. E eu recebo aqui nos nossos estúdios o médico ortopedista, o Dr. Gustavo Verle Ribeiro. Bom, a gente quer fazer uma referência ao Dia do Médico, ao mês do médico, né? Vamos assim dizer, o mês de outubro. Mas eu sei que você pode ter sido paciente ou é paciente dele, afinal de contas ele é ortopedista, mas a gente dificilmente conhece o lado pessoal. Quem é a pessoa, Gustavo? Claro que não consegue desassociar do profissional, mas a gente quer recuperar um pouquinho dessa história dele. E é para isso que ele está aqui, então, num bate-papo bem amistoso nos estúdios do portal ESN. Boa tarde, doutor. Fazia já algum tempo que a gente não conversava aqui de forma oficial, né? Boa tarde, tudo bem? Estamos à disposição aqui falar assim mesmo do médico, no Dia do Médico foi muito comemorado. Até achei estranho porque tem o Dia do Contador, o Dia do Advogado, assim, mas especialmente no Dia do Médico, vejo pelos grupos, as pessoas mandavam, parabéns pelo seu dia, achei bem interessante, o pessoal respeita, né? Reconhece, né? Reconhece. Embora eu acho que é de uns tempos para cá que o Dia do Médico está sendo mais divulgado, né? Porque até há pouco tempo atrás a gente não... passava batido. Passava batido. Eu até comemoro o Dia do Médico e comemoro 19 de setembro o Dia do Ortopedista. Olha aí. Ninguém conhece, mas eu... É dose dupla, é dose dupla. Doutor, faz 8 anos que você mora em Guarapuava, é casado, tem uma filha, né? Você nasceu onde? Eu nasci na cidade de Curitiba. Daí com 6 meses eu me mudei para a cidade aqui no interior, perto de Foz do Iguaçu, cidade de Medianeira, Paraná. E por lá fiquei da infância e adolescência até mais ou menos 16 anos, quando então retornei a Curitiba para continuar os estudos. Quando o senhor diz continuar os estudos, o senhor já tinha foco na medicina? Sim, eu sempre tive, como minha mãe era médica e meu pai era contador, eu sempre tive essa ideia, né, de ser médico, mas nada assim muito cravado, não. Até as pessoas disseram, não, eu vou ser médico, você não, ficou com aquela ideia. Aí chegou no tempo do vestibular ali, de 15, 16 anos, daí já fazendo o cursinho, né, que a medicina é bastante concorrida, estudar bastante, daí refletindo, né, para ver se era mesmo, eu até balancei um pouco, talvez para o direito, para alguma outra coisa lá, só que daí eu acabei, então, fechando então a minha meta de vida. E é o que o senhor sempre quis? O senhor se encontrou na profissão? É uma profissão bem interessante, ela tem bastante desafios, né, muita responsabilidade. Eu acho que é a maior de todas. Mas muita gente gosta dessa ideia da medicina, aí, por isso que também é muito concorrida, e realmente é uma profissão bastante bonita. O senhor já chegou a perder um paciente na sua mão? Já como paciente de ortopedia, né, traumas, tem pessoas que nem chegam no hospital, já chegam, né, já falecem no transporte. Então, graças a Deus são poucos pacientes, né, a gente lembra de um ou outro aí, mas acontece pacientes que morreram assim logo depois da cirurgia, durante a cirurgia, já chegaram já bastante moribundos. Tive alguns pacientes, essa experiência assim. Qual que é a sensação? A primeira vez que o senhor perdeu um paciente assim, qual foi a sensação? Olha, a primeira eu não estou lembrado, mas eu lembrei de um paciente que durante o ato cirúrgico ele acabou falecendo. Quando a gente está fazendo um procedimento, a gente tem que estar muito focado, muito concentrado, então essa parte emocional realmente a gente abstrai, entendeu? É como se fosse um robô ali mesmo. Claro que depois, né, conversando com a família, a gente tem que falar com delicadeza, né? Por exemplo, a pessoa tem um diagnóstico mais difícil, um prognóstico mais reservado, a gente não pode simplesmente falar, a situação é assim, né? A pessoa pode se chocar. Sim, sim. Então a gente fala com toda delicadeza, mas no momento é razão. No momento é razão. Daí depois, né, a pessoa, por exemplo, tem uma parada cardíaca, tem que fazer a massagem cardíaca, você tem que acertar a dosagem dos medicamentos, e se você se enrolar ali com 10 segundos, isso pode ser entre a vida e a morte. Né? A mesma coisa numa artéria, um nervo ali, se você fizer qualquer distração pode ser fatal, né, para a vida do paciente ou para a qualidade do paciente. Então, no momento em si, eu não senti nada, realmente estava só na parte técnica. Depois que foi reconhecido, foi iniciado as massagens cardíacas, né, para recuperação, daí a gente tenta, né, pelo menos uns 20, 30 minutos, daí realmente depois a gente fica triste, né, pela Você sente impotente, doutor?
A gente se sente impotente, mas a gente sabe, né, que por um outro lado tem coisas que tá fora do nosso controle. Por exemplo, a pessoa caiu de um prédio, né? A gente sabe que as chances são muito pequenas de recuperação. Até o contrário também é verdadeiro. Quando aquele paciente que era para ter morrido, assim, né, e a gente salva a vida, daí realmente daí tem aquela sensação também de satisfação, né? Alguma vez o senhor pensou, meu Deus, não é isso que eu quero, vou largar tudo, vou procurar outra vibe, alguma coisa nesse sentido? Não, nunca cheguei nesse ponto de desanimar, assim. O que acontece é que tem desafios mesmo, né? Se você tem uma doença, né, os pacientes sempre perguntam antes de fazer uma cirurgia, doutor, tem risco? Né? Até as pessoas que já passaram comigo falam assim, atravessar a rua tem risco. Você Sim. pode torcer o tornozelo, ser atropelado e falecer. Claro que a chance é muito pequena, mas ela sempre existe. Então, nunca pensei em desistir. Mas às vezes desanima, porque são casos graves, né? Casos que a gente fala, ó, tem 30% de não dar certo, por exemplo. De ter que fazer um segundo procedimento e ali por diante. E às vezes a pressão é bastante, são muitos pacientes, né? Você tem tempo, né? Às vezes você viaja até para fora do município, você vai lá, atende tantos pacientes, você não pode simplesmente, deu meu horário e vou embora, né? Sim. Você tem compromissos familiares ou outros Sim. compromissos profissionais. Então você tem que conseguir achar esse equilíbrio. O que a gente percebe assim que a pressão na família, e sem tirar a razão, a gente já, né, todo mundo já passou por isso, ela é muito grande. Isso influencia na sua atuação ou não? A pressão da família para fazer medicina? Não, na questão de um paciente. Em que sentido? A pressão da família, olha, ele vai sobreviver, ou olha, ele não está tendo tal reação, olha isso, olha aquilo. Sabe, essa pressão é um desespero da família, né? O que acontece, num caso mais grave. É natural, né, que uma pessoa passa por um procedimento cirúrgico que ela pode eventualmente até mesmo falecer. Sim. Né? Todo mundo vai ficar desesperado, né? Algumas pessoas são um pouco mais fortes, digamos assim, e vai tranquilo, não, eu sei como que é e tal, assim, mas a maioria fica um pouco ansiosa. O que acontece, principalmente na minha parte de ortopedia pediátrica, alguns pais têm uma ansiedade redobrada. Sim, criança, também, né? Eu também sou pai, eu penso a mesma coisa com a minha filha, a gente fica bem, né? Só que a gente às vezes tem que, é mesmo aquela história da cirurgia, você tem que ser objetivo, né? E não pode misturar ali o emocional. Só que com esses pacientes que tem uma carga emocional um pouco ali, a gente tem que dar um pouco mais devagar, tá? E outra situação, às vezes, eu faço uma coisa que eu já fiz 1000 vezes, então para mim é muito natural, mas para você que, por exemplo, viu a primeira vez, você está bem perdido. Sim. E às vezes a gente peca em falar muito rápido, não, tem que avisar, explicar, né, para a pessoa ter ciência do que realmente é a situação dela. O senhor lembra do caso mais complicado que o senhor pegou e deu conta do recado? Olha, são tantos casos. Especificamente, eu também faço, além da ortopedia pediátrica, faço reconstrução e alongamento ósseo. O que é isso? As pessoas... Que é? Alongamento, assim, o osso é para alongar. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que sofre do nanismo, né? Ele pode ficar mais alto se ele quiser. Sim. Entendeu? Claro que tem riscos e tal. Se eu quiser crescer 5 centímetros, o senhor me estica? Não, essa é a resposta, a princípio não, né? Porque como é um procedimento de morbidade, mas se você sofrer um acidente, por qualquer motivo, uma infecção, ficar com uma perna mais curta, no caso, assim, mais que 3 centímetros, você vai ficar manca, você vai ficar com dor nas costas, dificuldade, daí sim, a resposta é sim, com certeza. E no caso do nanismo? No caso do nanismo, daí pode fazer um alongamento das pernas, membros É geral, né? Ela tem faz um alongamento dos membros, né? A gente não mexe com a coluna, por exemplo, mexe com os membros para conseguir alcançar, ter uma vida normal, alcançar as coisas, né? Porque pode não parecer, mas isso dificulta a vida dela, né? E a questão da altura, além da gente questão mais da autoestima também, né? Autoestima, mas também ela faz o alongamento dos braços também. Mas ela não chega a ficar num tamanho normal. Então. Não chega. É uma coisa mínima mesmo. Uma coisa assim, mais bem-estar. O seguro é você alongar 20% do osso, entendeu? Então a gente faz um cálculo lá, daí a pessoa, vamos supor que esses 20% sejam 10, 15 centímetros de altura, né? Daí a gente trabalha com isso aí. Se a pessoa quiser crescer mais, ela até pode, mas ela tem que ficar ciente que daí o risco daquilo complicar e ficar pior do que a primeira situação, daí a gente acaba não fazendo, daí a gente chega num limite, né? E existe uma demanda?
é uma demanda bem pequena, né? São casos que a gente acaba vendo nos congressos aí. Lá nos Estados Unidos, né, eles fazem alongamento, que aqui no Brasil é com tudo fixador externo, aquela gaiola, o pessoal se desespera, né? Lá nos Estados Unidos já tem uma tecnologia que está chegando já para o Brasil, eu tenho visto nos últimos congressos, que é interno, é só com hastes, então a pessoa não tem nenhum ferro por fora, entendeu? Mas tem que esticar? Estica, daí é o paciente mesmo, ele com uma chave, ele vai esticando ali, né, vai fazendo vai mexendo nas porquinhas, né, de 6 em 6 horas, 12 em 12 horas, tem cada caso um caso, mas nesse caso, por alongamento interno, daí é um programa de computador que faz, daí a pessoa pode ficar mais tranquila. Nossa, onde chega a tecnologia? A tendência é se usar cada vez menos fixadores externos, né, mas principalmente no caso de osteomielite, infecções, a gente acaba utilizando bastante. Pois é, falando em tecnologia, o senhor utiliza alguma coisa nesse sentido? Nas suas cirurgias? Porque a gente sabe que a medicina está bem avançada nesse setor também, né? Cirurgias com robô, essas coisas. Tá bastante boga essa questão da tecnologia, sempre chega alguma tecnologia, alguma técnica nova, assim. Existem cirurgias que faz 50 anos que a gente faz da mesma maneira e funciona super bem, mas sempre tem algum detalhezinho ou outro. O que acontece também tem aquele viés econômico, né? Às vezes aquela tecnologia mais antiga, ela está amplamente disponível até pelo sistema de saúde, até pelos convênios, né? Agora, essas tecnologias mais avançadas acabam sendo um custo mais alto. O paciente, por exemplo, que procura o método particular, ele já fica bastante limitado, porque realmente é um custo muito mais elevado, entendeu? Tipo, o material que custaria 5 mil reais vai custar 50 mil reais, então já começa a ser bem menos disponível. Bem, dentro da sua área, qual é a maior demanda de pacientes assim que ele procura? Então, antes de a gente se forma em medicina, né, que são 6 anos, a gente faz 3 anos de ortopedia, e aí a gente atende basicamente toda a ortopedia comum, né, que, por exemplo, uma dor nas costas, uma bursite, isso qualquer ortopedista consegue atender. E isso acaba sendo, a maior demanda acaba sendo essa ortopedia geral, que digamos. Agora, um caso mais complicado, que precisa eventualmente até de uma cirurgia, ele acaba caminhando para o subespecialista da área. No meu caso, então, ortopedia pediátrica com reconstrução ligamento ósseo, então são duas, né, subespecialidades. Na ortopedia pediátrica tem muito questão de pé torto congênito, nascer com os pezinhos tortos para dentro, questão de instabilidade do quadril, que chamamos de displasia congênita do quadril, né, e são doenças até mais graves que precisam de tratamento, mas outras preocupações são, eu acho que meu filho tem a perninha torta, né? Na grande maioria das vezes não precisa fazer nada, só observar, entendeu? Mas essa é uma demanda grande nos consultórios também, né? Já na parte de reconstrução é mais a questão de infecção pós-operatória mesmo. Infecção. A osteoporose tem alguma coisa a ver? Porque não, é um enfraquecimento dos ossos. A osteoporose é um paralelo, né? Porque, assim, essa questão da osteoporose é como se fosse um envelhecimento do osso. Né? É claro que tem crianças que têm distúrbios metabólicos e têm fraturas por várias causas, né? Mais do que uma comum. Mas a osteoporose acontece, a osteoporose primária, que a gente diz, né? Que secundária é secundária a alguma doença. Por exemplo, a pessoa utiliza o corticoide, né? Ou qualquer outro doença, ou qualquer outro medicamento de uso contínuo. Esse pode enfraquecer o osso. Então, uma osteoporose secundária. Agora, a osteoporose primária é devido à idade. Assim como a partir dos 30 anos começa a dar aquelas ruguinhas na pele, o osso obviamente também envelhece. Então, o osso de uma pessoa de 90 anos obviamente vai ser mais fraco que uma pessoa de 60 ou até mesmo de 30. Então, essa osteoporose, isso vai influenciar, né? Vai dar mais fraturas. Sim. E quando elas ocorrem, é um osso mais frágil, tem que às vezes um material especial. É por isso que é muito complicado, então, as pessoas de mais idade caírem, terem uma fratura e não conseguirem se recuperar mais. Aí é um universo muito grande, né? Mas é bem aquilo que você falou. A pessoa, o idoso, por exemplo, já está em desequilíbrio, primeiro tem que cuidar muito com o tapete, sabe? O tapete, né? Ele quebra porque ele já não enxerga direito, não enxerga tão bem, tropeça, daí ele cai e a probabilidade de quebrar é maior. Né? Daí o tratamento da fratura é mais difícil, pós-operatório. Às vezes, o que eu já vi bastante acontecer, o idoso quebra o quadril, faz a cirurgia e o osso consolida. Daí se você pedir um raio-x antes e depois, o osso está normal. Só que entre ele fazer essa cirurgia e se recuperar, mais ou menos uns 6 meses,
ele atrofiou já. Daí aquela atividade que ele tinha antes, que ele conseguia ir no mercado, tudo, ele já vai com mais dor, o osso fica bom, mas a parte muscular compromete bastante a qualidade de vida. Meu Deus, o corpo humano é muito complexo, muito complexo. Doutor, na profissão que o senhor exerce, o que mais lhe satisfaz, o que mais lhe chama a atenção? Então, bem lembrando daquela pergunta, a gente acabou divagando um pouquinho, né? Sim. Porque né, é um fluxo de pensamentos, mas qual que seria o caso mais difícil? Tem vários, então, porque na reconstrução todos os casos são difíceis. Todos os casos, a resolutibilidade não é assim, a pessoa fez uma prótese quadril e saiu bem e está super feliz. Já a história é diferente, a pessoa já vem de uma história complicada, de uma série, o paciente chega com uma série de cirurgias já, infecções. Então, qualquer coisa que você fizer para o paciente, você já acaba ficando satisfeito, de certa maneira, né? Então, mas eu tive um caso, uma fratura de quadril de uma moça, e ela estava bem complicada, e os métodos comuns, né, que são as hastes, eles já não estavam funcionando mais. Eu fiz um tratamento com fixador externo, que é bem desagradável, incluindo a pelve, e sempre preocupado, né? É o que a gente faz, o que é possível. E a moça recuperou super bem, daí ela ficou bem ferida. Daí já faz o gancho com essa sua pergunta. Quando a gente pega um caso um pouco mais, todos os casos, né, que a gente admite o paciente está com uma reclamação, uma fratura, uma doença qualquer, e a gente faz esse tratamento. No caso das osteomielites, às vezes o tratamento não tem uma cura, tem um controle da doença, né? Daí o paciente vai te culpando durante a vida. Mas em alguns casos a gente dá alta, fala, ó, aqui, tchau, não precisa mais voltar, qualquer coisa, volta. Esse momento da alta é maravilhoso, né? Quer dizer que o paciente chegou com um problema, né? E você resolveu o problema do paciente. E esse aí não tem preço que pague. Você se sente útil, o paciente estava desesperado, estava com uma demanda, e ele fica feliz e você fica feliz tanto quanto ele. Quando o senhor deita, põe a cabeça no travesseiro, o senhor consegue imaginar que o senhor é responsável por vida, por uma vida, no sentido geral, né? Que são milhares, né? E que essa ação ela impacta na vida de outras pessoas. O senhor, esse peso não é muito grande? Então, o que acontece? No meu caso, eu penso a mesma coisa a questão da cirurgia, né? Você não pode cair, né? Por exemplo, não se opera a parente. Isso é uma coisa que se fala. Sim. Eu acabei operando os parentes aí, né? Tratando os parentes, mas uma cirurgia um pouco mais complexa não se recomenda, porque a pessoa fica um pouco nervosa e acaba cometendo alguns erros técnicos. Sim. Ela não consegue o emocional, emocional, então não é recomendável. Então, da mesma forma com que você tem que encarar, tem que ser frio e calculista no momento de uma cirurgia, no momento dos pacientes também. Você está cuidando de vidas, né? Se você fazer uma decisão errada ali, pode impactar... Porque aquela vida está na sua mão, né? O resto da vida dele. Então, só que você acaba, às vezes, abstraindo um pouco, né? Se você pensar o tamanho do peso da sua responsabilidade, você acaba ficando louco, né? Então, a gente acaba tranquilizando nesse sentido, né? Porém, alguns casos mais difíceis, né, que a gente, né, tem casos, por exemplo, que eu já fiz isso 50 vezes, já fiz 500 vezes, com muita naturalidade, você vai conduzindo o caso, você não precisa nem pensar direito, né, porque é uma coisa comum. Agora, casos mais raros, casos mais complexos, né, que você assume aquele caso, daí você leva o problema para casa, na verdade. Você vai lá, você dá uma estudada, você vai refletindo no caso, a gente busca revisões da literatura para ver se tem alguma coisa mais nova. Então, realmente, você não fica bem, né? Assim como você tem um parente que está doente, você não consegue dormir direito, né? Você dorme, mas você fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Da mesma forma, quando você está com um caso assim, mais cabeludo, você, na verdade, não consegue fazer relaxado, porque até você encontrar, né, pelo menos, né, ter uma luz no fim do túnel, você não para. O senhor consegue fazer uma cirurgia sem se preparar psicologicamente antes? É sempre bom você, né, dar uma respirada ali, como eu falei, sendo repetitivo, né, a gente já está habituado, né? Sim. É que nem quando faz, por exemplo, uma redução, né, tá um osso torto lá, daí adulto, não importa a idade, as crianças acabam sendo mais sensíveis por motivos óbvios, né, mas a gente põe o osso no lugar, ele faz aquele crack,
né? Faz o raio-x, daí fica perfeito, a gente fica feliz e tal, né? Os gratificante. os pacientes nem sabem o que está acontecendo, às vezes você fica feliz, não, deu certo e tal, porque daí fazer uma segunda redução, daí o paciente já não aceitar, vai acabar indicando, daí em vez de resolver tudo no consultório ali, vai ter que fazer uma cirurgia. Sim. Né? Até porque se você ficar manipulando muitas vezes, começa a inflamar, pode acontecer uma coisa chamada síndrome compartimental, que é uma doença, coisa muito mais grave. Então seria isso. Há muita responsabilidade, doutor. Eu acho que todas as profissões têm responsabilidade, mas a gente trata de vidas também, né? Porque no nosso caso, o que a gente escreve impacta positiva ou negativamente, envolve também, impacta outras pessoas, né? Mas eu acho que a medicina eu louvo, porque é a vida, né? A vida. E sabe que tem A vida. Umas questões assim até meio filosóficas, né? Que às vezes a pessoa, né? Por exemplo, a pessoa quando ela se forma em ortopedia, né? Ela gosta de operar, ela adora operar, é uma coisa mais, né? Então se percebeu, fizeram estudos científicos que as recém-formadas eles têm uma tendência a ser mais cirúrgicos. Né? E com o passar, claro, tem vários, depende de qual tipo de doença, e já as pessoas com mais experiências tentam dar uma segurada. Por quê? Porque a pessoa vai fazendo todo procedimento tem um índice de complicações. Por exemplo, né, você vai fazer uma infiltração. Uma vez a cada 1000 vezes, às vezes pode ocorrer uma infecção, uma complicação. E a pessoa tem que estar ciente. Tipo, a cada 1000, 999 ficam felizes e uma acaba tendo uma evolução desfavorável. Entendeu? A partir de que a pessoa vai tendo experiência, ela sabe tudo o que vai acontecer. Então, ela acaba sendo mais comedida. Né? Então, seria isso. Bom, queria agradecer aqui a sua disponibilidade, essa sua abertura, né, em repetindo aqui a palavra, né, em abrir seu coração, contar o que o senhor pensa e tudo mais. E desejar que o senhor continue sendo esse médico de sucesso, com muitas realizações. Né? Não perca o seu lado, esse lado humano que deu para perceber que é muito latente no senhor, né? Porque eu acho que as profissões elas têm que ser cada vez mais humanizadas, né? O ser humano está tão carente de tudo que já chega no seu consultório ou no hospital ou na clínica fragilizado. Se encontra uma pessoa que não está num bom dia ou que não tem essa prática de acolher, né? Eu acho que piora. Mas o senhor demonstrou que é uma pessoa que acolhe, né? Eu agradeço a oportunidade aqui, o convite, né, para a gente ter um papo aí sobre o Dia do Médico, né? E daí também tem um outro, a gente acabou falando de coisas bem específicas, né? Mas independente de qualquer profissão, a ética está acima de tudo. Com certeza. Né? Aí eu trato um paciente como se realmente fosse meu filho, né? E a gente sempre tem que dar o máximo para os pacientes e não pode, né, não pode enganar o paciente. Então, essa parte ética vai comandando. E às vezes a pessoa teve uma evolução desfavorável e acha que aconteceu alguma coisa errada, né? Por isso que a gente tem que ser bastante transparente, mas a ética está acima de tudo também na minha filosofia de vida. Em todas as profissões, né? Uhum. Bom, obrigada mais uma vez, doutor. Boa sorte aí nessa sua caminhada que é tão nobre. Obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado no seu portal www.redesudenotícias.com.br. Mas antes eu queria que o senhor desse o endereço da sua clínica. Onde as pessoas que precisam, que necessitam, né, de um ortopedista podem encontrar. Então, o meu consultório fica anexo à Made Clínica, no IOT, Guarapuava. O endereço é aqui em Bacaiúva 1248. E o telefone é 3304-1360 o telefone e 1361 o WhatsApp. Estamos nas redes sociais também. Então, você já entendeu, né? Ortopedia, o endereço é Dr. Gustavo. Obrigada.